Começa agora a terceira e última parte da entrevista com o senador Antero Paes de Barros. Senador, o senhor apontou defeitos que são visíveis, né, no judiciário, algumas disfunções aí no comportamento desse poder. Agora eu queria ver o lado, que me parece, o lado bom. O que o senhor acha do desempenho dos condutores da Lava Jato? Eu acho o lado bom. E eu me orgulho até, porque assim, um pedacinho disso a gente contribuiu. Porque eu fui constituinte e essa força do Ministério Público não existia antes da Constituição de 86 e 88. Como se vê, aliás, aqui em Mato Grosso. Né? Como se vê aqui em Mato Grosso, se bem que acho que precisa melhorar aqui, como precisa... Vamos falar disso, pode falar. Precisa melhorar lá. Não para não, senador, pode falar. Porque assim, eu creio que a questão do Poder Judiciário, a emenda 45 já controla o Poder Judiciário. Só que eu acho que o conselhão do Conselho Nacional de Justiça funciona melhor que o conselhão do Conselho Nacional do Ministério Público. Então aqui, você tem uma experiência jornalística nacional. Quantos são punidos no Ministério Público, no conselhão? É irrelevante. O que aconteceu com Luiz Francisco? Nada. Que roubou honras alheias e não acontece absolutamente nada. Ele parou de trabalhar, não trabalhava mais. Não trabalhava mais, parou de trabalhar, porque não tem... Ele se nega a fazer alguma coisa contra o PT, parou de trabalhar. É isso aí. Entendeu? O senhor teve um embate público com o juiz Julier, né, em relação? Tive um embate público, denunciei o juiz Julier, disse para ele no início do debate meu com ele no Senado. Falei, olha, quando terminar esse debate, você é o mesmo senador que o Mato Grosso elegeu e continue sendo. Você nunca mais vai ser o mesmo juiz. Nunca mais foi. Lá naquela época eu dizia, você é um juiz petista. Você está usando a toga para fazer política. Ele não fez outra coisa. O que eu disse para ele no Senado aconteceu depois com a vida dele. As pessoas diziam, Antero, você vai ficar sem mandato? Eu falei, e daí, qual é o problema? Quando eu aceitei disputar o governo, não tem como ganhar do Blário mais, vai ficar sem mandato. Eu falei, qual que é o problema? Eu vou voltar a ser jornalista. Eu faço programa aqui das 7 às 9 da manhã em rádio. Fazia programa de televisão até o ano passado, entendeu? Então eu vou voltar a ser jornalista, vou advogar, vou trabalhar, vou dar consultoria na área de comunicação e eu ainda tenho força para trabalhar. Eu não tenho por que ter esse receio e não tem por que Julier mandar me prender coisíssima nenhuma, não sou bandido. Quero puxar um pouquinho aqui para a questão municipal, né? Que nós estamos aqui, Augusto, com o responsável um dos responsáveis por 4 vitórias, né, de prefeito aqui em Cuiabá. É tetracampeão, né? São 4 eleições. Do Wilson Santos, né? Uma do Mauro e agora essa do Emanuel, né? Então eu queria saber, senador, qual que é o segredo, né? Para eleger um prefeito em Cuiabá? Eu acho que isso é das pessoas que querem me diminuir. Porque eu fiz 2 vezes a campanha do Dante. Eu ganhei 6 eleições municipais em Cuiabá e perdi uma do Meireles. Né? Mas essas foram as experiências acumuladas. E consecutivas. Né? Essas são consecutivas, né? Mas assim, primeiro passa bastante pelo candidato. Né? As duas a primeira que o Wilson ganhou, ele estava muito bem postado. Na segunda tivemos, embora ele tivesse 24 pontos atrás do Alexandre César. No segundo turno. No segundo turno, foi quando nós entramos na campanha. Eles estavam tratando o PT de uma forma totalmente amadora, inconsequente, e o PT tinha que ser enfrentado. E eu falava para o Wilson está tratando errado a campanha, você vai perder uma campanha e tal. E aí, faltando 12 dias, nós estávamos 24 pontos atrás e nós ganhamos por 6 de frente. Depois que nós assumimos no segundo turno, trocando pneu com o carro andando. Depois ganhamos com o Wilson do Mauro Mendes. Aí já foi uma eleição mais administrada, foi a reeleição. Aí ganhamos do Mauro Mendes contra o Lúdio, né? Que foi a disputa das mulheres, né? Minha mulher é mais bonita que a sua. Aquela história do beijo. Aqui deu um trabalho. Qual foi a história? A história do beijo foi a seguinte. A gente ainda falou com o prefeito Mauro Mendes que a gente assessorava. Olha, não brinca no estúdio. É perigoso brincar no estúdio. Então, qualquer brincadeira no estúdio, você tem um microfone lá que está gravando. Não brinca com isso.
que você não vai ter domínio sobre esse som e essa imagem. Não brinque, falamos e tal, papá. No intervalo não deu outra. A esposa do Lúdio entrou para passar pó no Lúdio. Falou, isso, acalma ele aí. Ele está muito nervoso. Brincando, uma gentileza. Uhum. Aí a esposa do Lúdio vira para ele, que era uma pessoa muito preparada, né, uma psicóloga, fala assim, morra de inveja. Aí ele fala, não, minha mulher é mais bonita que a sua. Piorou. Aí o Lúdio pede uma questão de ordem. Não, eu fui agredido, falou que a mulher dele é mais bonita. Aí falou que era mais bonita que todas as mulheres de Cuiabá, que todas as mulheres eram feias. Cara do céu, a gente estava com 20 pontos de frente, a gente fez assim, ó. Brrr, e aí a gente teve que recuperar, conseguimos recuperar e conseguimos ganhar a eleição com o Mauro Mendes. E agora ganhamos com o Emanuel Pinheiro. Foi uma eleição difícil, mas deu para ganhar. Agora, toda eleição, né, passa pelo candidato. É o candidato. E eu acho que... porque há uma eleição, tem quem ganha, agora tem quem perde. Isso aí. Agora, não é raro que se perdesse, a culpa era nossa. Ganhou é deles. Agora, não é raro que a figura do marqueteiro, do chamado marqueteiro, seja tratada, seja colocada de forma até pejorativa, como mal do processo eleitoral, enfim. O senhor que já tem toda essa experiência, como é que o senhor rebate isso? Qual é a importância do profissional do marketing político? E eu queria que o senhor comentasse essa questão do comitê da maldade. O senhor, às vezes, é ligado, associado a esse tipo de afirmação. Existe comitê da maldade? Como conduzir uma eleição? Olha, essa é uma inverdade histórica. Eu vou falar pela enésima vez na televisão, mas só para registrar mais uma vez a verdade histórica. Eu não estava na campanha do Wilson Santos. Vocês acabaram de dizer aqui, e eu acabei de dizer aqui, que eu entrei na campanha do Alexandre César, faltando 12 dias para terminar o segundo turno. Eu estava na campanha do Wilson como senador da República, ajudando ele, etc. e tal. Ele vai dar uma entrevista no canal do jornalista Sérgio Ricardo, que era candidato. Eu não estava na campanha. O assessor dele, da época, que eu não lembro quem era, e o Sérgio Ricardo, candidato contra ele a prefeito. E ele vai dar entrevista na emissora desse candidato. E a entrevista, claro, a pancadaria só para cima dele. E ele muito nervoso, irritado com as perguntas que eram para favorecer o dono da TV. Aí o assessor encosta nele, e ele percebe, ele põe a mão assim, faz assim para o assessor. E fala, calma, porque se eles continuarem assim, nós também temos uma caixa de documentos, uma caixa de maldade aí contra eles. Pronto. Criado o Comitê da Maldade. E eu entro, faltando 12 dias lá na frente, a Antero é o chefe do Comitê da Maldade. Quase que eu registro esse nome, pelo menos acaba com isso. Mas, na verdade... Senador, como o senhor é conhecido como um homem franco, eu queria que o senhor avaliasse o governo Pedro Taques, do ponto de vista administrativo, e também que o senhor avaliasse os possíveis efeitos dessas denúncias sobre irregularidades na Secretaria de Educação e tal, até que ponto o senhor foi vítima de uma mentira. Então eu pergunto, ainda que não sejam procedentes, esse tipo de denúncia, essas denúncias podem prejudicar um governador como Pedro Taques? Primeiro, eu acho que administrativamente o governo Pedro Taques está mal. Ele precisa acertar o rumo administrativo do governo dele. Acho que a equipe inicial que ele montou é uma equipe inexperiente. Eu disse até a um colega meu de televisão, que é sobrinho dele, o Igor Taques, que trabalhava comigo. Que está aqui conosco. Que trabalhava comigo no programa Opinião. Naqueles primeiros meses, onde ele autorizava a contratação disso, contratação daquilo outro, eu disse para o Igor assim, falei, olha, como eu tenho mais cabelos brancos, Igor, ou o seu Val foi um baita de um governador e deixou o Estado redondíssimo para que o governador Pedro Taques pudesse fazer tudo isso, ou a equipe econômica dele é muito inexperiente, para não falar, governador, não dá para fazer. Porque se fizer isso, vai atrasar. Desde o início do ano passado, o professor Vinícius sabe disso, que é um funcionário efetivo do Estado.
desde o Rodrigo cobre o dia a dia de Cuiabá, de Mato Grosso, desde o início do ano passado, está se falando de uma reforma administrativa que não é feita. Quando o governo Dante, e que virou um mito. Vai ser enviada antes de agosto. Aí o Wilson Santos, que era o candidato dele, virou candidato a prefeito. Aí não encaminha a reforma. Eu acho que isso é ruim. Governar é fazer o que tem que ser feito. Se dá para reeleger ou não depois, é outro detalhe. Agora, quanto a denúncias, eu reputo o governador uma pessoa séria, por tudo que eu conheço do governador. Trabalhei na campanha do governador, no marketing da campanha do governador. Eu me lembro de uma reunião que o governador, participando assim com uma reunião da equipe, aí eu vou dar uma informação numa entrevista e é também um testemunho, onde alguém, estávamos lá, eu, Otaviano Piveta, os outros coordenadores todos, etc e tal, alguém falou assim, mas governador, se for tudo por dentro, vai ficar muito cara a campanha, que fique a mais cara. Mas eu quero tudo por dentro. Então, eu ouvi isso. Isso não significa dizer que não foi feito nada por fora, mas significa dizer que a recomendação do governador era essa. Perfeito. Entendeu? E eu acho importante colocar isso nesse momento difícil da vida no Estado. Os problemas na SEDUC aconteceram, está evidente que aconteceram. Não dá para tapar o sol com a peneira. O que não dá para falar é que um Estado gigantesco como esse é assim, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai roubar. Não, estão nhapando. Essas delações são importantes. E aí é que eu ia dizendo naquela hora que ele falou assim, fala, completa, então eu vou completar. Eu acredito que deveriam ter perguntado melhor para os delatores, tanto a juíza quanto os membros do Ministério Público, nessa questão da SEDUC, porque a situação não está bem esgotada. Por exemplo, a questão dos 20 mil que foi para a rádio do deputado Nilson Leitão, meu amigo, pessoal, Nilson Leitão, presidente do PSDB. Ah, não, isso aí foi para a rádio do Nilson, mas voltou para mim, eu que sou o beneficiário, eu que sou o responsável. Essa declaração, você que faz político dia a dia aqui, você sabe que é quase inaceitável. Qual o interesse que tem Hermínio Pinto numa rádio em Sinop? Explica para mim. Quem é que tem interesse deste grupo político numa rádio em Sinop? É preciso ser algum expert na análise política para chegar a algumas conclusões que está, sim, tentando se estabelecer um manto de proteção aos poderosos e que a população não aceita isso. A população quer o republicanismo total. A boa república é aquela que todos podem ser investigados. À vontade. Então, a candidatura do Emanuel Pinheiro foi até uma forma de reorganizar a oposição, né? Ela estava um pouco dispersa, um pouco assustada, né? Por conta do ano passado foi um ano muito difícil, né? Eu entendo que o governador Perutax foi o governador mais poderoso em começo de mandato dos últimos tempos. Talvez ele rivalize com o Jaime Campos lá em 90, só que foi contemporâneo, né? Que elegeu os 8 federais na época, né? Os 18 estaduais e tal. Ele teve um primeiro ano de mandato muito poderoso, né? A oposição ficou meio encurralada. Mas a candidatura do Emanuel permitiu um reagrupamento, né? Antônio Joaquim, Wellington, Moreira, o político do Pedro, né? Isso que eu queria que o senhor avaliasse. Essa situação e 18, né? Como é que nós chegamos em 2018? Por erro político do governador, que dizia o seguinte, vocês confiam em mim, eu vou indicar todos os quadros. Quando ele não tem essa experiência administrativa para indicar todos os quadros da gestão pública. E não tem grupo político. E não tem grupo político, e não tem pessoas que possam dar esse respaldo técnico que ele queria. Aí, assim, um dos delatores fala, não, quem me indicou foi o Alain Maluf. É um absurdo. O partido político que ajudou a eleger o governador não pode indicar, e o Alain Maluf pode indicar. Quer dizer, essa situação é que reagrupou a oposição. Porque até quem estava com o governador não tinha nada a ganhar. Porque quem ajuda a ganhar é quer ajudar a governar. E não é errado você contemplar os partidos políticos no governo. O errado é você contemplar a má política.
É você contemplar assim, isso aqui é de porteira fechada para o seu partido. Faça o que quiser do ministério. Pode fazer finanças aí, organizar as finanças do partido. Isso é errado. Né? Então, o governador Peltax tem todo... Eu acho que ele ainda é... no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu acho que ainda neste minuto que nós estamos conversando aqui, ele ainda é maior que o governo dele. O governo dele é muito mal avaliado. Você perguntou de 2018. Isso, como é que o senhor está vendo a chegada? Se ele vai para a reeleição, se tem essa condição? É muito cedo. Ele tem condições de recuperar, sim. Ele tem condições de recuperar, sim. Mas depende de uma autocrítica profunda, hein? De uma autocrítica política. E aí teria que ser dele e do Paulo. Ainda sobre inexperiência política, posicionamento do governador, ele assumiu a linha de frente daquela questão da RGA. E na campanha do Wilson Santos, o senhor chegou até a mencionar uma matéria que ele tomou a frente demais, enfim, entrou demais na campanha do Wilson. Isso revela o que para o senhor? E assim, falta um conselheiro para ele? Falta alguém com mais experiência em quem ele confie? Ele tem algumas virtudes que viram defeitos. Por exemplo, por que ele não demitiu o Queleto mais cedo? O Queleto, com 6 meses do governo, dava para perceber que ele era incapaz de tomar conta de 2 tartarugas, porque as 2 fugiriam. Com 6 meses de governo dava para perceber isso. Ele demorou quase 2 anos para demitir o Queleto, porque era amigo dele, ele esperando que o Queleto tomasse um chá de Simancol e pedisse demissão. Não pediu, lá nos 18 meses ele demitiu. Resultado, a transição do Queleto para o Wilson é igual a do prefeito de Chapada para Thelma. Sumiu, não falou com o Wilson, abandonou, não voltou mais lá, não deixou documentos, não deu nada. Quer dizer, por que isso? Então, o que eu estou dizendo? É uma virtude a lealdade e a amizade. Mas essa virtude, na hora de olhar o interesse do Estado, essa virtude tem que ser bem dosada. Por exemplo, Dante de Oliveira demitiu a irmã. Dante de Oliveira, eu era secretário da Casa Civil do Dante, ele chegou da China e do Japão, eu visitei o governador e disse, governador, o senhor precisa mudar o governo, primeiro estou colocando meu cargo à disposição, eu quero dizer ao senhor o seguinte, que o senhor precisa mudar na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Planejamento. Casualmente, 2 pessoas muito ligadas ao senhor. Carlos Almeida, que era muito ligado ao irmão dele, Armando de Oliveira, e Inês de Oliveira, sua irmã. Por quê? Não seria melhor não ter nomeado a irmã? Ele falou assim, mas a culpa é sua. Porque você que me pediu para nomear a Inês. Eu te falei que eu não queria nomear a Inês. E é verdade. Sim. E a culpa era minha mesmo. Ele não queria nomear a Inês, é que a Inês tinha sido muito leal comigo, numa candidatura a senador que eu ganhei e fui roubado. E aí eu lutei muito pela Inês, que é uma técnica brilhante, mas não deu certo. Tinha que trocar. Ele falou, tudo bem, então manda chamar a Inês. Aí ele me deu razão que tinha que trocar. Chama a Inês e o Carlinhos Almeida. Eu falei, não, governador, eu sou ad inútil também. O senhor tem que pedir para o seu chefe da Casa Militar chamar. Aí eu saí de lá, foi quando ele chamou e trocou pelo Walter Albano, pelo Guilherme Miller, e chamou o Maurício Magalhães também para a Secretaria de Administração. Mas ele ouvia e fazia isso. O governador Pedro Taques está fazendo mudanças também no governo dele. Todas as mudanças do governador, na minha opinião, foram para melhor. O governador, o Jean Campos, que é um bom jornalista, mas é menos experiente que o Kleber Lima. O Wilson é 1 trilhão de vezes melhor que o Queleto, o que não é muita vantagem, mas é melhor que o Queleto. E Max Russo nas setas? aí eu não sei se é melhor. Terminamos aqui a entrevista com o ex-senador Antero Paes de Barros. Eu agradeço ao Rodrigo Vargas, agradeço ao Vinícius Carvalho e agradeço, sobretudo, o senador pela oportunidade desse reencontro. Como eu já disse, nos conhecemos faz tempo e você, com essa entrevista, agora posso chamá-lo de você, com essa entrevista mostrou que continua coerente, seguindo essa trajetória coerente e, repito, muito boa. Obrigado, senador. Obrigado. Voltamos na próxima terça-feira com o programa O Livre.